Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Então aqui está o eixo do Y, tá vendo? Daqui para cima é tudo positivo, daqui para baixo é tudo negativo. Aqui é o eixo do X, ó. À direita, aqui, ó, é tudo positivo e à esquerda é tudo negativo. Percebe que aqui, ó, eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Você vai andando assim, ó. Percebam bem que, olha só, no primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos. No segundo quadrante, somente o y é positivo e o x é negativo. No terceiro quadrante, todos dois são negativos. E no quarto quadrante, o y é negativo e o x é positivo. Então, como localizar pontos no plano cartesiano? Aí eu coloquei aqui os pontos para que vocês percebam e vejam como é fácil. Tem aluno que diz que é muito difícil, mas não é, olha só. Então, qual é o par ordenado do ponto A? Reparem. Primeiro eu vou colocar o X e depois você coloca o Y. Aqui está o ponto A, segue aqui, ó. Tá vendo? O 2 está no eixo do X, ó. E o 1 está no eixo do Y. Então, é 2 e 1. Assim, tá vendo? O ponto B, reparem bem onde está o ponto B, ó. Você vai primeiro lá no eixo do X, tá vendo? Tá no 1 do X e no 2 do Y. Então, é 1 e 2. Assim, tá vendo? O ponto C, olha que interessante. Muitos alunos se confundem muito disso aqui, ó. Repare que o pontinho está lá em cima do eixo do Y. Quando está em cima do eixo do Y, o Y vale 1 e o X vale 0, tá bom? Assim, ó, 0 para X, 1 para Y. Ponto D. Olha só, já aqui já está em cima do eixo do X. Se está em cima do eixo do X, ele vale 3 e o Y vale 0. Assim, tá vendo? Ponto E. Olha só, é só seguir aqui, ó. Menos 2 está no eixo do X e o 2 no eixo do Y. Então, é menos 2 e 2. Assim, tá vendo? Ponto F está no eixo do X. Então, X vale menos 3 e o Y vale 0, tá bom? Ponto G. Olha ele aqui. Ele está em cima do eixo, ó, do Y. Então, o Y vai valer menos 2 e o X vale 0. Como o X vem primeiro, vai ser 0 e menos 2. O ponto H, olha aqui, segue aqui, ó. Ele está no 4 do X e no menos 2 do Y. Então, é 4 e menos 2. Assim. O ponto I, reparem que ele está bem aqui, ó. É o ponto de interseção dos dois eixos. Ó. Quando está no ponto de interseção dos dois eixos, todos os dois valem 0, tá? 0, 0. Então, eu vou direto aos problemas, porque eu sei que vocês andam muito sem paciência de ficar ouvindo rodeios, tá? Então, vamos lá. Dada a função de domínio R em contradomínio R, definida por y é igual a 4x mais 2, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. No primeiro passo, vamos aqui construir o gráfico. Para eu construir o gráfico, foi dar essa função aqui, ó, que eu repeti ela aqui. Só uma coisa, para eu saber se a função é decrescente e decrescente, não precisa fazer cálculo nenhum, só basta você observar uma coisa. Repara aqui, ó. Aqui está 4x, 4x está positivo, então essa função é crescente. Se aqui tivesse menos 4x, ela seria decrescente, tá? Então, quando isso aqui, ó, for positivo, é crescente, essa aqui é crescente. Se aqui for negativo, ela é decrescente. Então, vamos lá. Para nós construirmos o gráfico de uma função,
do primeiro grau. Só basta eu atribuir valores para x para eu encontrar os valores de y. Sempre eu gosto de colocar esses valores aqui, ó. 2, 0, menos 1 e menos 2. Eu coloco só esses valores para quê? Para o gráfico não ficar aquele gráfico enorme, tá? Aí eu coloco só até aqui, tá bom? Aqui agora, para vocês saberem quanto que vale y, é só vir aqui, ó. Repara que foi dada a função aonde tiver x, ó. Quando x valer 1, no lugar do x eu ponho 1, já coloquei aqui para facilitar só para vocês visualizarem, ó. Quando x vale 1, quanto que vale y? 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, quando x vale 1, o y é 6. Agora, quando x valer 2, quanto que vale y? No lugar do x, eu ponho 2. Ó, 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, quando x valer 2, o y é igual a 10. Agora, quando x for igual a 0, ó, no lugar do x aqui eu vou pôr 0. 4 vezes 0 é 0, né? 0 mais 2, 2. Agora, quando x for igual a menos 1, quando for negativo, eu ponho dentro do parêntese, tá? Vou fazer um parêntese, menos 1. Aí multiplica. Quanto que é 4 vezes menos 1? Menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, quando x for menos 1, o y é menos 2. E agora, quando x for menos 2? Quando for negativo, sempre põe o parêntese. Menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, quando x for menos 2, o y é menos 6. Agora, vamos colocar isso aqui no gráfico, ok? Aqui já estão os valores que eu achei, né? Aí você vê, ó, quando x é 1, o y é 6. Onde dá um x, tá aqui, ó. Você vai aqui até o 6 aqui, ó. Aí você marca um pontinho aqui, ó. Marquei o pontinho. Agora, o próximo, quando o x for 2, o y é 10. Aqui tá o 2, aqui tá o 10. Aí você liga o 2 do x ao 10 do y. Põe um pontinho. Agora, quando o x for 0, o y é 2. Repara, se o x é 0, o y é 2, porque vai estar no eixo do y, tá bom? Porque o y vale 2 e o x vale 0. Então, vai estar aqui, ó, em cima do 2 do eixo do y. Vou colocar o pontinho aqui. Vou colocar bem grande para vocês visualizarem. Quando o x for menos 1, o y é menos 2. Aqui está o menos 1 do x e o menos 2 do y está aqui, ó. Vai assumir o menos, mas já sabe que aqui é menos 2, né? Vou colocar o pontinho. Agora, quando o x for menos 2, o y é menos 6. Tá aqui o menos 2 do x. Você liga.
põe o pontinho. Agora é só fazer a reta, ok? Então, depois que ligou os pontinhos, veja que fez uma reta, né? Que é de uma função do primeiro grau. Agora que nós construímos o gráfico, vamos fazer o estudo do sinal. Repare uma coisa. A função é 4x mais 2, né? Para mim saber, descobrir qual é a raiz, eu tenho que encontrar quanto que vale o x. Para isso, eu tenho que dar para y que ele vale 0. Aqui, ó. Então, você vai pegar essa raiz e igualar a 0, porque 4x mais 2 é igual a 0. Você pega aqui, ó, 4x para eu encontrar a raiz da função, que é o valor de y. Você tem que igualar a 0, né? No lugar do y, você põe 0. É igual a 0. Agora, aqui, ó, eu vou ter que encontrar o valor de x. Eu vou pegar 4x é igual... Repara que o 2 está positivo e ele está à esquerda, ele vai passar para o outro lado. Quando muda de lado, muda o sinal. 4x é igual a menos 2. Agora, é só pegar menos 2 e dividir por 4. Menos 2 dividido por 4. Aqui dá para simplificar, tá bom? Menos 2 dividido por 4 é o mesmo que... Se eu pegar 2 dividir por 2 e 4 dividir por 2, vai dar... O sinal tem que ficar aqui, ó, menos 1 sobre 2. Isso aqui, ó, é o mesmo que isso. X é igual... Isso é a metade de 1, né? Isso é o mesmo que menos 0,5, tá? Agora que achamos que a raiz é menos meio é a metade de 1, né? Então, quando o y for 0, o x é menos meio. Vai estar aqui, ó, menos meio. Colocar destacado com a cor diferente. Reparem bem. Aqui está a raiz, que é o menos meio. Daqui, ó, aqui vai subindo, repara, vai subindo. O x, ele vai crescendo, quer dizer, ele é positivo, tá vendo? Daqui à direita da raiz menos meio, ele é positivo. E a esquerda aqui, ó, ele é negativo. Ó. Repara que a esquerda aqui, ó, do eixo do x é negativo. Ela vai decrescendo, diminuindo. Então, que conclusão chegamos no estudo sinal? Quando o f de x... Não, o f de x ele só é maior do que 0 se o x for maior do que a raiz que nós achamos. Qual é a raiz? Menos meio. E aqui, ó, o f de x só é menor do que 0 se o x for menor do que 0 é negativo, tá? Voltando, maior do que 0 é positivo, menor do que 0 é negativo. Então, o f de x só é negativo se o x for menor, né? Só se o x for menor do que a raiz que achamos, que é menos 0,5, que é meio, né? E quando que o f
de x é igual a zero. Se o x então, quando que o f de x quer dizer quando que o y é igual a zero? É quando o x está na raiz, né? Qual for a raiz? Olha aqui, ó, a mesma. É quando o x é igual a menos meio, ok? Então, pessoal, caso eles deem lá a atividade e não pedir gráfico e pedir apenas para você fazer o estudo do sinal, olha só, você só precisa só calcular a raiz, né? Primeiro, olha só, essa função aqui, ó, ela é crescente porque aqui é positivo. Essa aqui é decrescente porque aqui é negativo. Então, para você fazer o estudo sinal, só basta você, se não pedir gráfico, você somente achar a raiz, primeiro passo. Olha só, vou pegar isso aqui e falar que isso vale zero, ó. 3x mais 9 é igual a zero. Aqui, ó, eu vou repetir o 3x é igual, como 9 tá positivo, ele vai mudar de um lado para o outro, ele muda o sinal, vai dar menos 9. Então, vou falar que x é igual a quanto que é menos 9 dividido por 3? Menos 3, né? Então, aqui no caso, a raiz é menos 3. Aí, você faz aqui no caso o eixo só do x, ó. Põe o pontinho aqui. Põe o menos 3 aqui. Então, quando a função ela é positiva, que nesse caso aqui ela é positiva, ela é crescente, você vai colocar aqui, ó. É desse tipo, tá vendo? Vai subindo assim, se fosse, no caso, na decrescente, ao contrário, você vai, é assim. Aqui nesse caso, olha só, reparem bem, aqui tá o menos 3, né? Repara que aqui, ó, ela vai crescendo. Então, significa que aqui, ó, o x é positivo. Repara. E aqui, ó, quando ela vai aqui, ó, o x é negativo, tá vendo? O x é negativo. Então, que conclusão que eu posso chegar no jogo do sinal? Aí você coloca a função, que é f de x, ela é maior do que zero, positiva, se x for maior que menos 3. F de x é menor do que zero se x for menos 3. E f de x é igual a zero, né? Quer dizer, o y é igual a zero se o x for igual a menos 3. Esse é o jogo do sinal, viu? Que nem precisa de fazer gráfico, se não pedir, né? Nesse caso, ela anteriormente pediu. Agora, essa função decrescente, né? Então, quando aqui, ó, é positivo, isso aqui é para cá. Aqui, como ela é negativa, ó, você vai colocar aqui o pontinho. Aqui, ó, eu já fiz o cálculo para não demorar. Deu 3 positivo, você põe um 3 aqui. Então, quando é positivo, é para cá. Quando é negativo, é o contrário, é para cá, tá bom?
Agora, repara bem. Olha só, isso aqui, ó. Quando f de x é maior do que zero, f de x olha só, aqui, ó, quando ele é maior do que zero, repara bem que aqui, ó, o x vai ser menor do que 3, tá vendo? Porque, repara bem, ó, ele vai diminuindo, ó, tá vendo? Então, quando que o f de x, ele é menor do que zero? Olha só. É quando x for maior do que 3. E quando que o f de x é igual a zero? Quer dizer, o y é igual a zero é quando x é igual a 3. Tá vendo? Só isso.